a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E vamos ir exatamente àquela mesma porção que nós lemos há pouco, que é Lucas capítulo 2, dos versículos 8 ao versículo 20. Não está acostumado com a ordem, nós temos Mateus, Marcos e Lucas. É o terceiro evangelho. Lucas 2, do 8 ao 20, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplandor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, assentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Vamos orar, irmãos. Pai, mais uma vez te agradecemos por este tempo tão bom de louvor, de música, no qual nós podemos realmente te glorificar e alegrar-nos em ti. Te queremos pedir, Senhor, que esta palavra que nós lemos agora possa ser bem entendida por nós, que isto cause mais amor, mais devoção, mais adoração no nosso dia a dia. Colocamos, Senhor, tudo isto em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos esta passagem e, como título da mensagem, decidi colocar o nascimento que abriu os céus, por esse momento tão marcante, quando os anjos aparecem e cantam perante os pastores. Quando nós pensamos no nascimento de Cristo e nós tentamos ver o nascimento de Cristo em qualquer perspectiva, vamos encontrar que seu nascimento e também todo o seu ministério e vida trouxe transformação no mundo em qualquer área. Na história, por exemplo, na educação, inclusive também no pensamento, inclusive religiões como, por exemplo, o Islão, o hinduísmo, veneram a Cristo Jesus, apesar de não concordarmos com a religião em si. Ele destaca-se, inclusive, fora do contexto cristão. Inclusive, leis têm sido feitas a favor de pessoas necessitadas com base em frases e em versículos da palavra motivados por ministério de Cristo. Então, nós temos aqui que Cristo realmente, o seu nascimento, trouxe coisas novas ao mundo, trouxe uma transformação ao mundo. E quando nós vemos esta passagem de 8 ao 20, nós vamos também ver um pouco de como Deus fez uma transformação para com a humanidade. Começa a que é chamada a era cristã com a chegada de Cristo. E vamos ver logo no início a primeira parte da passagem, que fala do encontro do anjo. Diz o versículo 8 e versículo 9.
Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplandor, e tiveram grande temor. Vamos parar por aí. Deus, irmãos, não manda um anjo por qualquer motivo. Não é algo que acontece com facilidade na Escritura. Acontece sim, mas muitas poucas vezes. Por exemplo, temos quando o anjo do Senhor aparece a Abraão, a Jacó, aquele episódio também bem conhecido de Moisés, lá na sarça ardente, quando Deus chama a Isaías ao ministério, vários anos antes da queda de Israel e também de Judá. Também quando Ezequiel está ali em caminho à Babilônia, pois Deus também faz uma revelação onde aparecem anjos. E também Daniel, aquele profeta que vai chegar lá ao teu ponto final do cativeiro dos 70 anos. Então, quando Deus manda um anjo, é porque ele vai fazer uma coisa grande. Um episódio novo na história vai acontecer. Com Abraão foi a promessa da multiplicação da sua semente, com Jacó foi a confirmação, com Moisés foi essa libertação do povo de Israel de escravidão de Egito, com Isaías, pois há uma renovação também deste movimento profético. Com Ezequiel começa também a surgir essa exortação dura para o povo, e também esse cativeiro. Com Daniel nós temos também esse tempo lá, 70 anos a cumprir-se fora de Jerusalém. E Deus decide fazer exatamente o mesmo quando vai enviar a Cristo. Ele envia um anjo. A palavra do Senhor em hebreu nos diz que os anjos são superiores em glória e poder que os seres humanos, né? E a palavra também nos diz que foi aos homens e não aos anjos que Deus decidiu resgatar, porque também há uma porção de anjos que caíram. E Deus envia este ser majestoso, poderoso, para fazer a sua tarefa de divulgar a chegada de Cristo. E nós aqui estamos no capítulo 2, mas antes também um anjo, não sabemos se era este mesmo, mas tinha feito o mesmo com Zacarias para falar do nascimento de João Batista e também da chegada do Messias. O mesmo anjo também foi ter com Maria para anunciar que dela também nasceria o Messias. E vemos como esta manifestação de anjos contínua mostra-nos a importância deste evento. O nascimento de Cristo não pode passar por alto para nenhum cristão, porque Deus enviou várias vezes anjos para deixarem bem em claro que uma nova era estava a começar para o mundo, a era cristã, a era de Cristo. E é isso que nós podemos ver. E quando este anjo se manifesta, a palavra do Senhor nos diz que a glória do Senhor, esse resplandor, cercou aos pastores, ao ponto deles, disse, tiveram grande temor. Se a pessoa devia estar consciente que aquilo não era um encontro normal. Imagina-se um anjo aparecer de maneira natural, como acontece em outros momentos. A pessoa podia achar que não era um anjo. Devia ficar bem em claro que era um anjo que estava a apresentar-se, e por causa disso eles chegam a ter temor. Vamos continuar na história e vamos ler versículo 10 ao versículo 12, que é quando o anjo fala. E o anjo lhes diz: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Que é o que estava dito também no versículo 7 do mesmo capítulo. Então o anjo chega aos pastores e vai dar algumas informações. Primeiro diz, olha, não temam. Era muito comum uma pessoa com um ser semelhante a este temer, né? Acontece também com outros encontros.
que apesar de ser um momento assim magnífico, um fenômeno pois extraordinário, eles deviam não temer. Ele vai dizer, olha, trouxemos aqui boas notícias. Boas notícias, disse, de grande alegria, dá uma qualificação do tipo de notícia. E vai dizer também que eram notícias, não eram para os pastores. Pode parecer que Deus queria anunciar isto somente aos pastores, mas o anjo vai dizer que será para todo o povo. A notícia era dada para todo o povo e era recebida inicialmente pelos pastores. Mais à frente, no versículo 12 e no versículo 13, no versículo 11 e 12, o anjo vai dizer a razão desta alegre notícia, e vai dizer, pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não há nenhuma outra passagem no Novo Testamento que junte estes três títulos de Jesus. Por vezes vamos encontrar Salvador, por vezes Cristo, por vezes Senhor, e muitas vezes, pois Cristo e Senhor ficam também juntos. Mas a única vez que eles aparecem juntos aqui, os três, é nesta frase do anjo. Apesar de Cristo receber no Novo Testamento muitos outros títulos, como sacerdote, o Filho também, é nesta que nós podemos ver de maneira plena a identidade de Jesus. Salvador, obviamente pela sua função, a dar a sua vida em resgate por muitos. O Cristo, que é um termo, pois, que é traduzido também da palavra Messias, ou seja, o ungido, aquela pessoa que Deus escolheu para representá-lo, aquela pessoa que ninguém mais conseguiu manter esse patamar de santidade. Haviam possíveis cristos, mas todos nos desiludiram, como David, como Salomão, mas nenhum chegou a ter esse patamar de santidade, de eleição de Cristo Jesus. Ele era o ungido, o capacitado pelo Espírito Santo. E obviamente a última que diz Senhor. Este é o cargo permanente, o seu lugar hoje. Senhor, Ele é o dono, Ele é o soberano. Um título muito forte, porque era dado ao próprio Deus no Antigo Testamento. Era só um Deus e um Senhor. E aqui nós podemos ver também o seu caráter divino, como Deus homem. Então, nestas três frases, nestes três títulos, o anjo vai nos dar o cerne da pessoa de Jesus, Salvador, Cristo e Senhor. E vamos continuar a ler, porque logo acontece um fenômeno que os anjos não estavam à espera, e que é um coro celestial, versículo 13 e 14. E, no mesmo instante, apareceu como um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O primeiro anjo, ele acaba de dar esta notícia, e resulta que os pastores conseguem ver, diz Lucas, exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo isto: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Quando nós vemos isto, entendemos que o nascimento de Cristo, aqui, apesar de ser de uma maneira bastante ordinária, simples, numa manjedoura, não havia lugar para eles na estalagem, um casal pois bastante novo, que nem sequer eram de Belém, eles eram de Nazaré, lá no norte de Israel. No céu estava a acontecer uma festa. Ou seja, imaginem, eu acho que os anjos aí cantaram com mais força. Ou seja, eu imagino o céu a tremer ainda mais por causa do nascimento de Cristo e a cantar glória nas alturas a Deus, ou glória a Deus nas alturas.
esta glória a Deus nas alturas. Quando nós glorificamos a Deus, quando alguém glorifica a Deus, é quando reconhece a Deus quem Ele é, reconhece quem Ele é, sabe que é o Senhor, o soberano, o Deus de tudo. Quando reconhecemos qualquer característica verdadeira de Deus, estamos glorificá-lo. E para os anjos, o nascimento daquele menino que parecia indefeso trouxe a Deus glória. Apesar das condições, não trouxe humilhação, não trouxe vergonha, pelo contrário, trouxe glória a Deus. Mas também o nascimento de Cristo não fica reduzido à esfera espiritual do invisível para nós. A seguinte frase diz: na terra, paz, ou paz na terra. No céu há um estruendo, no coro celestial há uma subida, não é? Glória a Deus nas alturas. E aqui na terra nos é dada paz, sossego, calma. E a paz, pois, é uma palavra que trazia algum impacto naquela altura, porque os romanos traziam naquela que chamavam paz romana, que era as coisas serem em paz enquanto vocês pagam os impostos, né? E passam a ser uma província romana e têm muitos direitos, de facto tinham muitos direitos, né? Alguns podiam receber nacionalidade romana, a cidadania romana, e foi assim que eles trouxeram, né? E pois de facto acabaram por ter paz em Europa, o norte de África e uma parte de Ásia. Mas a paz de Deus não é igual à paz que oferece o mundo. O mundo traz alguma paz. Vivemos num país pacífico. Há coisas que nos trazem paz. Nós podemos criar certa paz com algumas condições, mas esta paz é uma paz que vem de Deus. Ninguém consegue ter esta paz pela sua própria força. É essa paz que há entre Deus e o homem. A palavra do Senhor diz que há uma inimizade, não é? Romanos capítulo 5 fala que éramos inimigos de Deus. E mais à frente ele fala que por causa de Cristo agora temos paz com Deus. A maneira de obter paz com Deus é através de este menino, nesta altura, Cristo Jesus. Paz na terra. E depois vão concluir este cântico lindo, curto, mas profundo, boa vontade para com os homens. Ou outras traduções podem dizer graça para com os homens, favor, prazer, benevolência, beneplácito da parte de Deus para com a humanidade. Por causa disso, nós podemos entender que quando Deus está a enviar a Cristo e fazê-lo nascer, Ele está a preocupar-se com a sua criação. Ele está a preocupar-se com os homens. Deus não enviou outras coisas. Lembro um par de semanas, já há vários meses, o irmão Ken Bess estava a dar um estudo e ele dizia: Deus não enviou mais seguro social, não enviou dinheiro, não enviou mais casas, não enviou... E fez uma lista impressionante de coisas que às vezes nós pois podemos ser tentados a querer somente de parte de Deus, mas Deus neste momento diz: vos envio a Cristo Jesus. É Ele que vocês precisam como seres humanos. A história continua e os pastores não podem ficar indiferentes perante aquela visão, naquele momento que eles estão a experimentar. Entre os versículos 15 ao 20 nos é dito o que eles fazem. Diz: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Pois Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes havia sido dito. Então nós temos estes pastores, eles não ficam indiferentes quando ouvem a notícia e presenciam esta visão de anjos. Eles agem e vão lá ter a Belém, veem o sinal que era a manjedoura, porque provavelmente nenhuma outra criança estava nessas condições, e eles entendem que aquele é Cristo. Eles saem e começam a divulgar a palavra e começam a alegrar-se também. E eles também dizem que louvavam e glorificavam a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. É uma reação impressionante, ou seja, os pastores entendem que o nascimento de Cristo trouxe um impacto no céu, trouxe uma repercussão também na terra, mas eles também deixam que o Evangelho afete a sua vida. Não ficam como simplesmente como uma pessoa que está a olhar a algo e continua a sua vida normal. Eles podiam ter voltado ao rebanho e pronto, acabou que nos vimos. Não. Deixam de ser espectadores do que eles viram e ouviram e começam a vivê-lo. E vão lá à terra com Cristo, conhecê-lo, e divulgam o que ouviram e alegram-se com o que ouviram e experimentaram. Esta é a linda passagem, irmãos, que nós temos. Eu gostaria de tirar algumas aplicações, alguns princípios que nos podem servir também para nós hoje. Um deles que nós encontramos no versículo 11 é que reconhecemos plenamente a Cristo, a Jesus, como Cristo, Senhor e Salvador. Versículo 11, quando é dado pelo anjo. É natural e também triste que às vezes as pessoas ou religiões queiram pegar somente numa parte de Cristo, só num atributo ou numa qualidade dele. Há um livro que se chama Ser Jesus, que é de Alan Hirsch, que ele escreve e faz uma análise da cultura. E ele vai dizer que o ser humano tem esta tentação de tentar fazer a Cristo a sua imagem, a sua própria imagem. Então o que o ser humano acaba por fazer é escolher um atributo de Cristo, ou uma frase de Jesus, ou um episódio das narrativas, e fazer disso o seu Jesus. E ele vai dar vários exemplos, inclusive movimentos radicais, terroristas, que utilizavam a Jesus como o seu fundador, porque pegaram uma frase fora de contexto e construíram um Jesus à sua imagem. E o anjo, quando vai dar a notícia, vai dizer: Jesus não é o que nós dizemos que é, não é o que os pastores percebiam que Cristo era. Ele tinha que ser reconhecido plenamente como os 3 títulos: Cristo, Senhor e Salvador. Não podemos fazer um Cristo à nossa imagem ou aos nossos gostos. Para muitos ele é o Salvador. O salvou da sua morte no inferno, um evangelho muito pregado no século anterior. Cristo tem efeitos depois da morte. E vendiam a Cristo como vendiam qualquer produto, muitas vezes. E esqueceram-se do Senhor. Que Cristo, quando é aceito como Salvador, nesse mesmo dia, deve ser reconhecido como Senhor, como o governador da nossa vida. A sua lei é a nossa máxima todos os dias: amar a Deus por cima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus não quer salvar pessoas que só queiram um Jesus Salvador. É necessário que Ele seja também o Senhor da sua vida. Para outros é o contrário. Jesus é o seu Senhor, eles obedecem, utilizam a ética cristã como um estilo de vida, mas querem salvar-se pela sua própria conta. Tentam viver o Evangelho para que Deus um dia lhes dê a salvação. É viver a Cristo como Senhor e não como Salvador. É Ele as duas coisas. E como Cristo, é Ele e não nós em quem Deus se agrada, diz a palavra, que tem prazer. E nós, Deus se agrada a nós porque nós estamos relacionados a Cristo, a seu ungido, a seu eleito,
abençoado pelo Espírito Santo. Essa aplicação que nós podemos ver com base no versículo 11. Também no versículo 20 há uma frase que diz glorificando e louvando a Deus, né, que é dita aqui, versículo 20, por parte dos pastores. E um princípio que nós podemos entender para nós hoje é: os pastores começaram a fazer na terra o que os anjos faziam nos céus, glorificar a Deus por causa de Cristo. Eles viram o coral celestial glorificando a Deus, cantando por causa de Cristo. E eles, no final da passagem, nos é dito que fazem exatamente o mesmo. Eles dizem: vão glorificando e louvando a Deus. E nós, irmãos, devemos fazer exatamente o mesmo. A nossa vida deve refletir glorificação a Deus por causa de Cristo, adoração a Deus por causa de Cristo, alegria, gozo por causa de Cristo. Não podemos ser simplesmente ouvintes da palavra ou espectadores do culto. Devemos também ser participantes. Na nossa vida deve acontecer o que acontece no céu. Deus está a ser glorificado todos os dias da semana, em qualquer lugar, seja no templo, no trabalho ou na rua, como os pastores, glorificando e louvando a Deus. E também podemos ver como os pastores entenderam aquela porção da notícia do anjo, quando diz que a notícia será para todo o povo. E eles, no versículo 17, fizeram exatamente isso. Divulgaram a palavra acerca do menino. Eles não foram egoístas, eles não ficaram guardando aquela visão e aquela notícia. Fizeram o contrário, saíram e divulgaram a palavra. E o pastor não era uma classe social, por assim, muito elevada, nem também em termos de erudição não era referência. Haviam escribas e outros que eram mais ouvidos pelas pessoas. E apesar, e não somente isso, eles tiveram supostamente um encontro com um anjo. Então imaginem alguém estar a ouvir um pastor de ovelhas, um pastor de ovelhas, a dizer que teve um encontro com um anjo, que nasceu o Cristo numa manjedoura, né? Porque o Cristo pois tinha sido pensado, porque não está na Bíblia, como um grande rei que ia vir subido ali num grande cavalo, alguma coisa assim. Imaginem eles divulgarem isto, que se calhar a pouco se iam acreditar, mas eles tiveram a coragem e foram falar de Cristo. Cristo nasceu, o menino, o Cristo, nasceu. E nós, como igreja cristã, hoje em dia, devemos exatamente ter o mesmo impacto. Que essa notícia cause também uma postura na nossa vida perante o não crente, aquela pessoa que não conhece Cristo, e divulgarmos também a palavra. Celebramos aqui, cantamos, mas lá fora também devemos ter essa consciência de que nós devemos também levar a palavra a outros, como o anjo diz, para todo o povo, sem fazer exceção ou exclusão de pessoas. É esse impacto que a notícia trouxe nos pastores e também deve trazer em nós. E estes pastores, irmãos, acabaram este encontro não com mais ovelhas, provavelmente a sua saúde estava igual, provavelmente não ficaram mais ricos, mas eles estavam alegres. E é isso que nós devemos fazer neste Natal. Alegremos-nos por causa do nascimento de Cristo. Apesar de que a situação financeira não melhore, a saúde está nas mesmas, alguns relacionamentos não estejam melhorando, que o trabalho, se existe algum tipo de opressão, ainda não lhe deixe descansar, X ou Y motivo para estar triste, que nós possamos desfrutar e alegrar-nos em Cristo Jesus e que glorifiquemos a Deus por causa dele. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque decidiste fazer este encontro tão lindo entre o anjo, esse coro
e os pastores. Senhor, que também a nossa vida seja impactada com isto, que nós possamos celebrar a Cristo, alegrarmos-nos nele, que nós possamos divulgar a palavra, que possamos ver a Jesus Cristo, Senhor, Salvador e tudo o que tua palavra diz sobre ele. Que não façamos a Jesus a nossa imagem, que lhe aceitemos tal e como ele é, como filho, como o sacerdote, como o Deus homem. É esse Cristo que nós queremos celebrar, é nesse Cristo que nós nos queremos alegrar. Te agradecemos, Deus, por esta linda palavra, por esta linda mensagem que nós meditamos agora e que também possamos cantar alegres na música a seguir e que reconheçamos que por causa de Cristo Tu és glorificado. Colocamos, Senhor, tudo isto em nome de Jesus. Amém.